Abril de 2022. Praia de Bitupitá, no Ceará. Um pescador de 24 anos pisa, na água rasa, num bicho que não deveria estar ali. O pé sai da água com 7 perfurações. Dor excruciante e febre. Não foi arraia. Foi o primeiro acidente documentado no Brasil com um peixe-leão vivendo solto no mar. Um peixe que até 2019 não tinha registro no Nordeste e que hoje ocupa 4.000 quilômetros de costa. Tudo aqui aconteceu de verdade e está datado, ano por ano. E o ponto em que isso deixou de ter volta não foi quando ele chegou na praia, foi antes. Peixe-leão, 30 centímetros mais ou menos, listrado de vermelho e branco, com um leque de espinhos abertos em volta do corpo que faz ele parecer 3 vezes maior do que é. É bonito, é muito bonito. Ele é tão bonito que a espécie virou um sucesso de aquário no mundo todo. E é exatamente por isso que essa história começa. O bicho é do Pacífico e do Índico, do outro lado do planeta. Lá, ele é só mais um peixe do Recife. Tem quem coma ele, tem quem dispute comida com ele. Tudo que segura um bicho no lugar dele existe lá. Aqui, quase nada disso consegue segurar ele. Primeiro registro no Brasil, 2014, Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, mais 2 peixes. E a explicação mais provável foi a mais tranquila possível: soltura isolada de aquário. Não havia sinal de população se espalhando, e naquele momento essa leitura fazia sentido. Durante anos, nenhum outro apareceu naquela região. Só que essa foi a última vez que o Brasil olhou para o peixe-leão sem pressa. Porque enquanto a gente arquivava esses 2 bichos como curiosidade, do outro lado do Caribe, a conta já estava rodando havia 20 anos. Nos anos 90, o peixe-leão apareceu na costa da Flórida e não voltou mais. Durante muito tempo, a suspeita era mais simples. Os ovos e as larvas teriam descido do Caribe boiando até aqui. Só que essa explicação esbarra num problema do tamanho de um rio, o Rio Amazonas. A água que sai da foz do Amazonas empurra para o norte, na direção do Caribe. Para a larva descer para o Brasil, ela teria que atravessar milhares de quilômetros contra a corrente e ainda furar aquela barreira gigante de água doce e lama que o rio despeja no oceano. Aí os pesquisadores pegaram os peixes capturados aqui e leram o DNA deles. E o DNA deu Caribe. Mesma assinatura genética, os mesmos tipos. Os dados apontam para outra resposta. Foram os adultos que vieram, nadando, usando os recifes fundos da margem amazônica como degraus. Um pedaço de recife de cada vez, num lugar que quase ninguém vê. A invasão entrou pelos fundos, e depois que eles chegaram, aí sim os ovos e as larvas espalharam o resto. 2020. E aqui a história muda de categoria. Os primeiros registros dessa nova invasão aparecem nos recifes amazônicos, aquele sistema enorme que fica na foz do rio entre o Amapá e o Ceará, e em Fernando de Noronha. Nos meses seguintes, só no arquipélago, mais de 30 indivíduos de tamanhos diferentes, alguns já maduros. Não é mais um bicho perdido. Isso tem um nome técnico, e o nome é feio: população estabelecida. Quer dizer que eles não chegaram, eles se instalaram. Estão comendo, crescendo e botando ovo aqui dentro. Agora, por que esse peixe é diferente de qualquer outro invasor que já chegou aqui? Presta atenção nessas 4 vantagens, porque elas se multiplicam entre si. 1. Em condições favoráveis, uma fêmea pode desovar a cada 3 ou 4 dias. Ela solta os ovos numa massa gelatinosa que flutua. 2. Isso pode chegar a 2 milhões de ovos no ano, uma fêmea. 3. Ele come mais de 50 espécies diferentes de peixe de Recife. Não é seletivo. A boca dele abre para frente, feito uma gaveta, e engole praticamente qualquer coisa que caiba. E a 4ª, essa é a pior. Muitos peixes do Atlântico reagem tarde demais, porque não evoluíram convivendo com esse tipo de caçador. Ele não dispara atrás da presa, chega devagar, abre as nadadeiras como uma parede e vai encurralando. Para o filhote nativo, aquilo demora a parecer ameaça. Quando ele tenta fugir, já virou almoço. E aqui fica perturbador. Aqui ele tem pouquíssimos predadores. Existe registro de bicho comendo peixe-leão, sim, mas nenhum que dê conta de segurar a população. Multiplica as 4. Multiplicou? Então você já entendeu o que aconteceu depois. Até aí, os registros estavam nas ilhas e nos recifes fundos. Longe, coisa de mergulhador técnico. 2022. Entre março e maio, 3 meses,
pesquisadores contam 72 peixes-leão em 14 pontos diferentes do Ceará e do Piauí, ao longo de 240 quilômetros de costa. E o que assusta nesse levantamento não é a quantidade, é a profundidade. Alguns estavam a 1 metro, água onde você fica em pé. Um desses 14 pontos se chama Bitupitá. Repara na virada. Em 2020, ele estava escondido no fundo. Em 2022, virou assunto de pronto-socorro. O veneno fica nos espinhos, não na carne. Ele não ataca ninguém, não persegue banhista. Não tem nada de filme de tubarão aqui. O problema é o contrário. Ele fica parado, camuflado, e você pisa. E a partir daí o relógio acelera. Entre 2020 e 2024, o peixe-leão se espalhou por cerca de 4.000 quilômetros de costa e entrou em pelo menos 18 áreas marinhas protegidas, que são exatamente os lugares onde mora o que sobrou de mais raro no nosso mar. Em fevereiro de 2025, chegou na Bahia. E presta atenção numa coisa: nenhum desses avanços é uma invasão nova vinda de fora. É o mesmo bicho que já estava aqui dentro, empurrando a própria fronteira para o sul. Agora, o que ele faz com o Recife quando chega? E isso não é estimativa nossa, foi medida em experimento. Nas Bahamas, 2 pesquisadores soltaram peixe-leão em alguns recifes pequenos e deixaram outros sem o invasor para comparar. Em 5 semanas, nos recifes com peixe-leão, o recrutamento de peixes nativos caiu na média 79%. Ou seja, quase 8 em cada 10 peixinhos que deveriam entrar naquela comunidade não entraram. E o Recife não fica vazio no mesmo dia. É pior que isso. O que falha primeiro é a reposição. A comunidade vai envelhecendo, vai perdendo os jovens e muda por dentro muito antes da paisagem parecer diferente. O pescador só descobre quando a rede volta leve. O Brasil tem 174 espécies de peixe que não existem em nenhum outro país. E 29 espécies endêmicas e de distribuição restrita já foram apontadas como altamente vulneráveis a virar comida de peixe-leão. O Brasil não ficou parado, e isso precisa ser dito. Em Noronha, o ICMBio montou um programa de manejo com mergulhadores treinados, arpão na mão, ponto a ponto. Mais de 1.200 peixes-leão já foram retirados do arquipélago. E foi exatamente nesse trabalho que apareceu o número mais desconfortável desta história toda. Em fevereiro de 2025, no mergulho técnico a 29 metros de profundidade em Noronha, os mergulhadores tiraram da água um peixe-leão de 49 centímetros. O maior registro anterior no mundo inteiro era de 47,4. O maior peixe-leão já documentado no planeta não apareceu na terra natal dele. Apareceu justamente numa das áreas que ele invadiu. E essa área é o Brasil. E aí vem a solução que todo mundo dá em 3 segundos. Ué, se ele é praga e o veneno fica só nos espinhos, é só comer o infeliz. E a ideia não é boba. A carne é consumida e em vários lugares invadidos virou parte da estratégia de controle. No Ceará, o projeto Equilíbrio dos Mares chegou a capacitar pescadores e promover o aproveitamento gastronômico da espécie. Sinceramente, é a coisa mais brasileira que existe. O bicho invade e a nossa resposta é botar na frigideira. Só que aí entra a medida que estraga a festa. Pesquisadores do Labomar, na Universidade Federal do Ceará, analisaram 50 desses peixes e encontraram 19 elementos diferentes na carne, entre eles arsênio, chumbo e mercúrio. E a conclusão foi desconfortável. Dependendo de onde o peixe foi capturado e da frequência com que você come, a exposição a chumbo e mercúrio pode passar dos valores considerados seguros. E tem o risco mais bobo e mais comum de todos: o manuseio. Capturar, transportar e limpar um bicho coberto de espinhos venenosos. Então comer ajuda até certo ponto. O que não alcança é a parte funda da população. E é aí que essa invasão fica praticamente impossível de apagar. Agora eu vou te contar por que aquele ponto sem volta aconteceu antes de você ver o primeiro peixe na praia. O peixe-leão vive da água rasa, 1 metro você em pé, até bem lá embaixo. O registro mais fundo do Atlântico é de 304 metros, nas Bermudas. E aí está o problema inteiro. Na maior parte do mundo, o controle com arpão se concentra nos primeiros 30 metros. Abaixo disso, o mergulho fica mais caro, mais demorado e muito mais arriscado. Quer dizer que existe uma população de peixe-leão vivendo fundo demais para a maior parte da caça por mergulho alcançar. E ela continua se reproduzindo.
As áreas fundas podem voltar a reabastecer o raso que a gente acabou de limpar. Por isso, nenhuma grande região tomada pelo peixe-leão conseguiu erradicar a invasão. Nenhuma. A Flórida não conseguiu, o Caribe não conseguiu. O que existe no mundo é controle local. Você segura um ponto específico, com mergulho constante, para sempre. Você não vence, você paga uma mensalidade. E quando o peixe aparece na sua praia, ele já mora no fundo faz tempo. Bahia, 2025. Isso põe ele batendo na porta de Abrolhos, o maior banco de corais do Atlântico Sul, e o berçário onde as baleias jubarte vêm parir todo ano. Daqui para baixo, o caminho continua. Espírito Santo, Rio, São Paulo, Santa Catarina. A água mais fria pode desacelerar o avanço. Desacelerar, não necessariamente impedir. E é isso que me incomoda nessa história. Não é o bicho. O bicho está fazendo o que qualquer bicho faria. É a nossa velocidade comparada com a dele. Em 5 anos, a gente ainda estava montando a resposta. No mesmo tempo, ele ocupou 4.000 quilômetros. Aquele pescador de Bitupitá pisou num peixe que, oficialmente, não deveria estar ali. Hoje, o mar entre o Amapá e a Bahia já tem um predador novo, que ninguém convidou, que come dezenas de espécies e que quase nada consegue controlar. E ele está descendo. Se você curte esse tipo de conta, se inscreve no Causmetria. Aqui a gente mede o caos.